Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa atividade do dia 21 de setembro, hoje, segunda-feira. A atividade vai ser lá no livro de português, nas páginas 78 e 79. Então, vamos encontrar lá essas páginas para iniciarmos a atividade. Então, aqui eu tô na página 78. Nós vamos iniciar fazendo a leitura desse texto aqui, para depois fazermos as atividades, tá bem? Na escola quilombola, diferente, mas igual a muitas que você conhece. Escola quilombola é uma conquista recente e foi criada por um motivo especial. Acompanhe. 100 anos depois da abolição da escravatura, a Constituição Brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país, reconheceu os direitos das comunidades quilombolas. Então, desde 1988, o governo é obrigado a dar aos descendentes de escravos o título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. O ensino nas chamadas escolas quilombolas inclui o conteúdo escolar regular, que é dado para todos os estudantes, mas destaca a explicação da formação dos quilombos, da relação Brasil-África e da mistura da cultura africana com a brasileira. Então, olha só, esse texto está falando sobre as escolas quilombolas. Então, o que são os quilombos, vocês lembram? Eram os lugares onde os escravos ficavam escondidos, né, refugiados. Então, quando eles fugiam dos fazendeiros, né, dos senhores de escravos, eles ficavam ali todos nas comunidades dos quilombos, né? Ali eles poderiam viver, né, tranquilo com as suas famílias, com os seus descendentes, então aqui no quilombo. Agora, existem as escolas quilombolas, que são as escolas realizadas, né, feitas nas comunidades dos quilombos. Então, ali onde tem todas as comunidades de negros, os descendentes, né, de escravos ainda que vivem naquele lugar, eles podem ter uma escola própria para eles, aonde vai ter os conteúdos, né, da escola, como vocês têm também, mas nas escolas quilombolas, eles também trazem muito a história dos negros, né, de como aconteceu a formação dos quilombos, como que é a relação do Brasil com a África, a mistura de culturas da africana e a brasileira. Então, eles trazem o foco também para a cultura dos negros. Então, vamos para as questões aqui na letra A. Você sabia da existência das escolas quilombolas? Vocês vão responder, pode ser aqui embaixo, tá, pessoal? Se vocês já sabiam que existiam essas escolas, né, focada para a cultura dos negros, dos descendentes de escravos, ou vocês não sabiam que existiam? Daí, na letra B, em que elas são diferentes das outras escolas? Qual que é a diferença da escola quilombola para as outras escolas, por exemplo, a nossa? Qual que é a diferença? A letra C. Observe que os trechos destacados no texto explicam uma palavra ou expressão que vem antes deles. Então, vocês estão vendo que aqui no texto tem uma frase e outra frase também que estão mais escuras, né? Por quê? Olha só o que está escrito. 100 anos depois da abolição da escravatura, a Constituição Brasileira, como é chamado o conjunto de leis do nosso país. Então, essa parte mais escura aqui, ela é uma explicação. O que ela está explicando? Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Está explicando o que é a Constituição Brasileira. E aqui também é uma explicação, ó. Terras ocupadas pelos seus antepassados. O que ele está explicando? Ó, obrigado a dar aos descendentes de escravos o título de propriedade dos quilombos, terras ocupadas pelos seus antepassados. Está explicando o que é quilombos, a propriedade dos quilombos, né?
Então, essa parte aqui, esse trecho mais escuro, é uma explicação. Essas explicações que dá aqui dentro do próprio texto, nós chamamos de aposto. Aposto é a explicação. Então, pode estar entre vírgulas, entre tracinho, ou até mesmo depois dos 2 pontos. Então, aqui, ó, nós vamos escrever a palavra ou expressão que cada trecho explica. Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Como é chamado o conjunto de leis do nosso país? Como que era chamado? Constituição Brasileira. Então, vocês vão colocar aqui. Terras ocupadas pelos seus antepassados. Propriedade dos quilombos. Então, isso que eu acabei de explicar, tá? Qual é a frase ou a palavra que isso aqui é a explicação? Então, vocês já sabem qual. Aqui está explicando novamente o que é o aposto. Na frase, a parte que explica uma palavra ou expressão é chamada aposto. Exemplos: Pedro, o irmão de Júlia, vai mudar de escola. Então, ó, Pedro, quem que é Pedro? O irmão de Júlia. Então, ó, colocou uma vírgula, explicou, colocou outra vírgula e continua a frase, tá? Então, o aposto é sempre a explicação de alguma palavra, alguma expressão. O aposto, em geral, é escrito entre vírgulas ou entre travessões. Pode também aparecer depois de 2 pontos em uma enumeração. Exemplo: na praia, tomei suco de várias frutas. Agora vai explicar, ó, depois dos 2 pontos, vai explicar quais são as várias frutas. Umbu, açaí, maracujá e pitanga. Então, vamos só relembrar. Aposto é uma explicação de alguma palavrinha ou de alguma expressão, tá? Então, vamos agora para a atividade aqui da 79. Sublinhe o aposto nos textos. Copie a palavra ou expressão a que o aposto se refere. Então, aqui, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, pondo fim à escravidão no nosso país. Então, vocês vão colocar aqui, ó, a expressão que se refere. Então, ó, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Qual que é a explicação, o aposto? Aqui. Esse aposto se refere a qual pessoa? Quem que é a filha de Dom Pedro II? A princesa Isabel. Então, eu coloco aqui. A princesa Isabel. Prontinho, ó. Eu sublinhei o aposto e depois coloquei qual é a expressão a que se refere. Qual expressão ele está explicando? Quem é a princesa Isabel? Agora, aqui na letra B. Uma grande mudança ocorre na astronomia quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, passou a usar a luneta para observar os astros. Suas observações causaram grande polêmica, porque sugeriam que a Terra girava em torno do Sol. Então, aonde que está o aposto, a explicação? Uma grande mudança ocorreu na astronomia, quando Galileu Galilei, astrônomo italiano, olha só, astrônomo italiano, ele está explicando quem foi o Galileu Galilei. Foi um astrônomo italiano. Então, esse é o aposto, é a explicação. Então, ó, expressão a que se refere. O astrônomo italiano está se referindo a quem? Ao Galileu Galilei. Galileu Galilei. Entenderam? Então, aqui nessa atividade, você tem que fazer 2 coisinhas. Sublinhar o aposto e depois colocar aqui qual que é a expressão que ele está explicando.
Na letra C, D e E, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, tá? O Curupira, uma das personagens mais populares do folclore brasileiro, é tido como protetor das matas e dos animais. Então, vocês vão sublinhar onde que está a explicação e depois essa explicação é de qual palavra, de qual expressão. O Tatu Bola, mascote da Copa do Mundo de 2014, é capaz de se enrolar completamente em sua carapaça. Então, aonde que está a explicação? E essa explicação é do quê? De qual palavrinha? Qual palavra que ele está explicando? Em torno do Sol, orbita um conjunto de 8 planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, aqui também, lembra que depois dos 2 pontos tem a explicação. Então, a explicação é do quê? Está explicando quem são os 8 planetas, né? E agora, aqui na número 3, vocês vão completar as frases usando o aposto dado. Então, ó, minha música preferida é cantada por... Então, vocês vão colocar aqui o nome da música preferida de vocês. Minha música preferida é cantada por... E quem que canta essa música? Agora, aqui, ó, meu ou minha amigo ou amiga desde estuda. Então, vocês vão colocar aqui, por exemplo, Ana, minha amiga desde o pré estuda na mesma escola que eu, né? Então, vocês vão explicar, vão terminar a frase. Aqui, no dia, digamos hoje, 21 de setembro, meu aniversário, queria ganhar um tênis, queria ganhar uma bicicleta. Então, vocês vão completar as frases aqui, tá? E aqui, vocês vão completar as palavrinhas com a letra adequada ou o sinal de nasalização. Então, aqui vocês só vão completar com a letrinha que está faltando, tá? Então, ó, tropete. Ó, vocês vão completar com tio, M ou N. O tio, pessoal, o acento tio, tá? Então, ó, tropete, trompete, imundice, imundice, amanhã, amanhã, o que tá faltando? Só o acento tio, tá? Então, vocês vão completar com o acento tio, com a letra M ou com a letra N, tá? Aqui nas palavrinhas. Então, é isso, a atividade de hoje.